Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós conversarmos sobre literatura. E hoje eu já digo para vocês que nós vamos conversar sobre literatura, porque além de ler textos, olha só que hoje eu estou utilizando o plural, além de ler textos literários, a gente também vai conversar um pouquinho não somente sobre os textos literários, mas aquilo que está à nossa volta, como a gente convive com essas coisas que estão à nossa volta. Então, eu te convido, como sempre, para viajar nessas leituras, para a gente conhecer novos personagens, conhecer novos autores e, por que não, a gente já ir se encontrando e descobrindo qual é o gênero textual que eu prefiro, qual é aquele que eu me sinto melhor fazendo a leitura, qual é aquele que eu me identifico, qual é aquele que eu quero escrever e, por que não, você não pode ser aí um autor ou uma autora de textos literários. Já pensaram nisso? Espero que estejam pensando. Mas, para a gente começar, então, a nossa aula, já convido vocês para a gente conversar. Claro, olha só. O que você acredita ser escrever bem? Então, prestem bem atenção agora. Chego para vocês, eu, professor Emerson, estou ali, chego para vocês e pergunto assim para você. O que é escrever bem? Como que você responde a essa questão do que é escrever bem? Só pense sobre isso. O que você considera ser escrever bem? E depois, conhece alguém que escreve bem? Olha só. Primeiro você diz o quê? O que é escrever bem. Depois você vai pensar se você conhece alguém que escreve bem. E quando eu digo conhecer, não precisa conhecer, de fazer parte da família ou ali do seu círculo social. Não, pode ser que você saiba o nome de alguém que você considera que escreve bem. Só que você escreve ou gostaria de escrever bem? Olha que interessante isso. A gente começa pensando a respeito do que é escrever bem. Eu tenho uma concepção, você pode ter uma outra concepção do que é escrever bem. Aí, do seu lado, uma outra pessoa pode ter uma outra concepção sobre o que é escrever bem. E quando a gente vai pensando em todas essas possibilidades do que seria escrever bem, a gente começa a pensar, será que eu escrevo bem? Será que eu sou uma dessas pessoas que escrevo bem? Ou será que eu gostaria de escrever bem? Tudo isso a gente vai conversando durante a nossa aula de hoje. Por isso é importante que você vai fazendo as reflexões durante as leituras, ok? E para a gente continuar, então vocês já sabem que tem algo a ver com escrita do que nós vamos falar hoje. Mas para a gente continuar, eu trouxe para vocês um poema. Poema, vocês já sabem, é aquele texto que é escrito em versos, divididos ou não em estrofes. O que é estrofe mesmo, professor? Estrofe, lembram? Quando eu tenho ali o conjunto de versos, eu tenho a estrofe. E o verso é cada uma dessas linhas que nós temos. O nosso poema é do Gilberto Mendonça Telles e ele tem um nome bem interessante, que é Língua. Então, convido vocês para a gente descobrir qual é, afinal, essa língua que ele está falando. Então, acompanhem comigo a leitura. Olha só. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. E assim já termina esse nosso poema, um poema relativamente curto. Falando sobre o quê? Falando sobre a língua. Por isso eu já trago para vocês algo para a gente refletir. Olha só, releiam esse trecho. Como podemos compreender o último verso, que nunca volta ao ponto de partida? O que não volta ao ponto de partida? E por que não volta ao ponto de partida? Será que você prestou bastante atenção na leitura do nosso poema Língua? Vou dar um tempinho para você e eu já volto para a gente continuar.
Então, pensaram a esse respeito que nunca volta ao ponto de partida. O que não volta? Não volta a língua. Mas por que não volta? Professor, não estou entendendo. O poema chama língua e agora essa língua não volta. Ah, você percebeu que nós estamos falando da língua portuguesa? E não essa língua, não esse órgão que nós temos. Nós estamos falando da língua portuguesa. Então, olha só o que eu trago para vocês. Olha só. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Mas por que será? A nossa pergunta era, por que não volta? Quem não volta? Não volta a língua, essa língua que nós falamos, a língua portuguesa. Mas por que ela não volta? Isso é bem interessante quando você pensa da seguinte forma. A língua portuguesa, ou todas as outras línguas, mas nós vamos falar especificamente da língua portuguesa. Tá? A língua portuguesa, ela é uma língua viva. Né? Então, a gente considera essa língua como sendo viva. Então, a todo momento, essa língua, essa linguagem que nós utilizamos, ela vai se modificando a todo momento. Então, se você, por exemplo, perceber, existem coisas que eram faladas antigamente que hoje já não se fala mais. E muitas outras palavras foram surgindo ao longo do seu tempo de vida, se você começar a pensar sobre isso. Então, a cada momento, às vezes, parece que surge uma palavra nova ou uma expressão nova. Então, lá na nossa pergunta, olha só, por que não volta ao ponto de partida? Porque ela é viva, porque ela está mudando. Assim como muda quem? Assim como muda a vida. Né? A gente não volta, não consegue voltar lá no ponto de partida, lá naquele momento em que a gente nasceu. A gente não consegue fazer isso. Então, a gente vai fazendo essas mudanças. Essas mudanças vão acontecendo. Então, a língua elástica, ela é, como diz o nosso poema, ela vai se alterando. E alterando, obviamente, também de acordo com as necessidades da sociedade ou de um grupo social. É bem interessante quando a gente pensa na língua portuguesa desta forma. E para a gente continuar, olha só, nós vamos conhecer o nosso autor de hoje. O nosso autor de hoje é o Rubem Braga. Ele nasceu em 1913 e nos deixou no ano de 1990. O nosso autor de hoje chama a atenção de vocês para a seguinte coisa. O nosso autor de hoje é um autor bem conhecido, né? Um autor brasileiro bem conhecido. Então, esse nome Rubem Braga, pode ser que vocês ouçam esse nome também em outros momentos, não somente aqui nas aulas de literatura. Vocês podem ouvir aí em outros momentos esse nome Rubem Braga, porque é um nome importante para a literatura brasileira. Vamos conhecer, então, um pouquinho desse autor? Então, acompanhem comigo. Olha só. Rubem Braga nasceu em 1913, faleceu em 1990. Foi um escritor e jornalista brasileiro. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Foi correspondente de guerra na Itália e embaixador do Brasil em Marrocos. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, no dia 12 de janeiro de 1913. Seu pai, Francisco Carvalho Braga, era proprietário do jornal Correio do Sul. Iniciou seus estudos em sua cidade natal. Mudou-se para Niterói, Rio de Janeiro, onde concluiu o ginásio no Colégio Salesiano. Em 1929, Rubem Braga escreveu suas primeiras crônicas para o jornal Correio do Sul. Chamo de novo a atenção de vocês para esses autores. Não é o primeiro que a gente trabalha, que a gente vem conversando durante esse tempo sobre esses autores. Não é o primeiro que começa a escrever muito jovem. Olha só, ele nasceu em 1913 e já lá, em 1929, nós temos aí uma diferença de 16 anos, pensando somente nos anos. Então, você começar a escrever as primeiras crônicas aos 16 anos é começar a escrever muito cedo. Então, por isso, eu sempre incentivo vocês, não importa a idade que vocês tiverem, se tem intenção de escrever, escrevam
mesmo. Se tem a intenção de fazer textos orais, lembra que a gente já trabalhou contos e os contos eram orais? Se tem a intenção de fazer esses textos orais, façam também esses textos orais. Hoje a gente tem ali muitos recursos que a gente pode utilizar para fazer esses textos orais. Então fica o meu convite para vocês, para que sim, que você se torne também um escritor ou uma escritora de textos literários. Mas vamos continuar falando do Rubem Braga, que é o nosso autor. Rubem Braga dedicou-se exclusivamente à crônica, que o tornou popular. Como cronista, mostrava seu estilo irônico, lírico e extremamente bem-humorado. Sabia também ser ácido e escrevia textos duros defendendo seus pontos de vista. Fazia crítica social, denunciava injustiças, a falta de liberdade da imprensa e combatia governos autoritários. Então, agora a gente já conhece um pouquinho do nosso autor. É interessante a gente conhecer um pouquinho do autor, a época em que ele viveu, para que a gente possa também compreender o texto dele. Porque lembram? A gente já falou sobre isso. Os textos, ele tem muito a ver com o contexto de produção, o que estava acontecendo naquela época. Então, conhecido o nosso autor, lá de 1913, foi até o ano de 1990, nós vamos pensar um pouquinho antes da leitura. A gente ainda não vai fazer a leitura. Quando você se depara com uma palavra desconhecida, o que você pode fazer? Então, o que você vai pensar? Você está fazendo uma leitura de um texto, está fazendo ali a leitura do texto, e você se deparou com a palavra desconhecida, ou você está ouvindo alguém contar uma história para você, ou falar sobre determinado assunto, e você ouve uma palavra desconhecida. O que você faz nesse momento em que você não conheceu aquela palavra? Vou dar um tempinho para você relacionar aí quais seriam as suas atitudes e eu já volto para a gente continuar. Então, parou aí para pensar o que você faria em uma situação dessa, que você está ali fazendo a leitura ou ouvindo uma história, apareceu uma palavra que você não conhece. Como que a gente lida com isso? Será que a gente pergunta o que isso significa? Eu vou trazer para vocês algumas das possibilidades. Você pode ter encontrado uma outra possibilidade, mas trouxe as possibilidades que são mais comuns de nós encontrarmos. Olha só, uma delas, tentar entendê-la pelo contexto. Professor, explica para mim, então, o que é o contexto. Então, vamos falar assim, você está fazendo a leitura de um texto, você está entendendo o que aquele texto está dizendo ali naquele momento. Você consegue entender aquela narrativa, aquela história. Apareceu a palavra que você não conhece, tente entendê-la ali, naquele momento. Quais poderiam ser as possibilidades daquela palavra? Então, isso é entender a palavra pelo contexto. Depois nós temos verificar se é essencial sabê-la. O que acontece muito é, às vezes, nós nos prendemos, a gente está fazendo a leitura de alguma coisa e a gente se prende a uma palavra que a gente não conhece, e no final, aquela palavra nem tem tanta diferença para o texto. É interessante isso, porque às vezes aquela palavra foi usada, mas ela não vai interferir na história, não vai interferir no contexto. Então, é interessante a gente pensar, nossa, é importante eu saber essa palavra, vai fazer diferença? Um outro, claro, né, procurar o significado. E quando a gente procura o significado, me vem à cabeça, claro, o dicionário. A gente utiliza o dicionário para procurar esse significado. Posso procurar também o significado na internet, ajuda bastante quando você não sabe. Então, ali rapidinho você procura na internet. Então, são alguns meios
que nós temos para, né, resolver essa situação. Mas ainda nós temos mais uma pergunta para vocês. Na verdade, uma pergunta, mesma ideia de pergunta, mas são 3 coisas diferentes. Vou dar um tempinho para você nos dizer. O que significa escardinchar? Qual o feminino de cupim e qual o antônimo de póstumo? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Então, conseguiram aí colocar o significado dessas palavras? Estranho essas palavras, não é? Lembra que a gente estava falando sobre o que acontece, o que eu posso fazer quando eu encontro uma palavra que eu não conheço? Será que você teve que pesquisar? Será que você conhece essas palavras? Eu não vou dar a resposta dessas palavras para vocês ainda. Tá? Não vou dar a resposta para ver se a gente consegue entender durante a leitura. E o nosso texto de hoje, do Rubem Braga, lembra o nosso autor? Do Rubem Braga, ele vai utilizar aí essas palavras, certo? Chama-se Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim. Tá, esse título tá meio estranho, professor. Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim. O senhor falou que ele era um bom cronista, e, né, se destaca como cronista, então será que é a crônica de alguém que nasceu no Cairo? Ah, mas para isso a gente tem o quê? Nós vamos pensar, nós temos que pensar. O que podemos esperar de um texto em que o título nos apresenta reflexões sobre palavras de pouco uso? Como assim palavras de pouco uso, professor? Por exemplo, nascer no Cairo. Quem nasce no Cairo é o quê? Né? E depois nós temos lá a fêmea de cupim, que se você não conseguiu descobrir um pouquinho antes na outra atividade, agora já é interessante você ir pensando e volto a dizer naquela outra reflexão que nós tivemos um pouco anteriormente. Será que eu preciso realmente saber? Vou dar um tempinho para você colocar as possibilidades e eu já volto. Então, colocou aí as possibilidades. Vamos conferir se as possibilidades que vocês puseram coincidem com o texto ou se você criou novas possibilidades. Então, acompanhem comigo a leitura do texto Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim. Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama o natural do Cairo? E é realmente assim que o nosso texto começa, parecido ali com aquele momento de reflexão que nós tivemos um pouquinho antes, né? As mesmas perguntas. Escardinchar, antônimo de póstumo. Então, começa o texto do Rubem Braga exatamente assim. E olha o que eu trago para vocês. Você sabe responder as perguntas do autor? Já foram perguntadas, agora ele acrescentou outras. Você sabe responder essas perguntas?
E eu acredito que seja a pergunta melhor para a gente refletir. O que poderia mudar em sua vida se você soubesse as respostas? Então, considerando que você não sabe as respostas, tá? A gente vai considerar que você não sabe. Mas o que muda na sua vida se você souber dessas respostas? Vou dar um tempinho para você ficar aí refletindo sobre isso e eu já volto. Então, será que muda alguma coisa na nossa vida? Saber tudo isso aí? Será que vai fazer diferença eu saber dessas coisas? Vamos ver o texto que possivelmente a gente vai refletir ainda mais sobre isso. Olha lá. O leitor que responder não sei a todas essas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de português de nenhum concurso oficial. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão, porque a verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de português, que eu não deveria confessar isso, que é uma vergonha para mim, que vivo de escrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua. E agora eu paro novamente para a gente pensar sobre o que o nosso autor disse. Olha só, ele diz que não sabe também o significado dessas palavras. E aparentemente, né, ele não está muito preocupado por não saber essas palavras. Por isso a gente vai pensar nisso que o autor nos diz. Você concorda com o autor que não saber essas palavras é uma vergonha? Né? Porque diz lá que, nossa, você vai dizer que é uma vergonha. Mas você concorda que é uma vergonha? E se não concorda, por que você não concorda? Se você concorda, por que você concorda? Um tempinho para você e eu já volto. Então, será que, né, é uma vergonha mesmo não saber? Você sabe essas palavras? Eu confesso para vocês que eu não sei, né? Não sabia antes do texto. Fiquei sabendo, claro, por conta do texto. Mas vamos continuar para ver o que ele nos diz nessa crônica. Olha só. Concordo. Confesso que escrevo de palpite. Como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em quando, um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, apontando erros de português. Um deles chegou a me passar um telegrama, felicitando-me porque não encontrara, na minha crônica daquele dia, um só erro de português. Acrescentava que eu produzira uma página de bom vernáculo exemplar. Tive vontade de responder, mera coincidência, mas não o fiz para não entristecer o homem. Espero que uma velhice tranquila, no hospital ou na cadeia, com seus longos ócios, me permita um dia estudar com toda calma a nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua
Pulcritude. Sabem qual é o superlativo de pulcro? Isto eu sei por acaso. Pulquérrimo. Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? Que me aconteceria se eu dissesse a uma bela dama: a senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se o marido me descesse a mão? Alguém já me escreveu também que eu sou um escoteiro ao contrário. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. Mas acho que isso é exagero. Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho, quase sempre honrado, gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca, na minha vida, tenha escardinchado ninguém. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Vou fazer uma pequena pausa do nosso texto agora para a gente comentar sobre isso que ele vai nos dizendo. Né? Essa palavra escardinchar, né, é uma palavra difícil, né? Até mesmo na pronúncia, é difícil a gente ouvir alguém falar sobre isso, e a gente consegue perceber no nosso autor a despreocupação dele de não conhecer. Esse texto é interessante, que nos faz refletir sobre coisas que a gente também não conhece. Eu posso não conhecer determinado assunto, né? Posso conhecer outros assuntos, mas aquele assunto específico posso não conhecer. E às vezes a gente até pensa: nossa, me sinto mal por eu não conhecer. Mas olha só, o nosso autor, né, que é ali da língua portuguesa, que escreve sobre a língua portuguesa, não está preocupado em não saber essas coisas. Então, esse texto nos faz refletir também sobre tudo isso. Então, vamos continuar, porque até agora ele está ali preocupado se ele já escardinchou alguém. Será que você já escardinchou alguém? Ele está preocupado se isso acontece, mas ele pede desculpas porque, afinal, ele nem sabia que isso existia. Mas vamos continuar. Olha só. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber isso. E o pior é que não quero saber. Nego-me terminantemente a saber. E se o senhor é um desses cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha a bondade de não me cumprimentar. Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas, como essas histórias que uma pessoa conta para pegar as outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou cairiri, e a única utilidade de saber qual a palavra certa será para decifrar um problema de palavras cruzadas. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam uma parte excessiva do expediente matando palavras cruzadas da última hora ou lendo horóscopo e as histórias em quadrinhos de O Globo? No fundo, o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa. Não alguma coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os ignados. Vou fazer mais uma pausa nesta parte, principalmente nesta parte, que o nosso autor ele vai dizendo, né, da inutilidade de você saber essas coisas e que no fundo, o que é mais importante? É a gente se entender de acordo com aquilo que a gente fala, com as palavras que a gente usa. Então, essas coisas, como ele até chama de pegadinha, fazem com que muita gente não goste da língua portuguesa. E essa nossa língua é tão bonita e ela precisa, sim, ser apreciada. Então, vamos continuar. Mas a minha é que não me escardicham assim, sem mais nem menos. Não sou fêmea de cupim, nem antônimo do póstumo nenhum. E sou cachoeirense de Cachoeiro, honradamente de Cachoeiro de Itapemirim. E acabou o nosso texto. Lembram lá? No início ele diz o quê? Que é de Cachoeiro, de Itapemirim. Lembram lá no Espírito Santo? E aqui ele faz o quê? Aqui ele enfoca isso, que ele é essa pessoa e que o importante para ele é nos trazer o quê? Nos trazer o texto. Esse texto que ele nos trouxe, um texto leve, que fala sobre a língua portuguesa de uma forma muito divertida. E esse texto até nos abraça,
né? Porque às vezes a gente se depara sim, e muitas vezes a gente se depara com palavras que a gente não conhece e a gente pensa, nossa, a língua que eu falo e eu não conheço, tá aí o nosso autor para fazer o quê? Esse nosso autor para nos abraçar e dizer que isso é normal. Mas nós vamos ainda continuar. E para continuar, nós vamos relembrar algumas coisas, porque vocês podem ter esquecido. Mas eu não esqueci que eu não dei essas respostas para vocês. Nós temos lá no texto a seguinte coisa. Mas a mim é que não me escardincham. O que significa escardinchar? Para ficar mais fácil para vocês, coloquei ali algumas letras. Está faltando somente algumas. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram descobrir aí as letras que estão faltando para a gente, ao final, descobrir o que é escardinchar. Será que você já escardinchou alguém? Será que eu já escardinchei alguém? Agora eu estou aqui pensando se isso já aconteceu. Na nossa linguagem do dia a dia, né? A nossa linguagem do dia a dia, nós temos que é o quê? Significa zombar, né? Ou tirar o sarro mesmo de alguém. E o nosso autor ali, ele não sabe o que isso significa e a preocupação dele é, será que ele já zombou de alguém? Né? Ele espera que não, mas se isso aconteceu, ele já nos pediu desculpas lá no texto, dizendo que, né, se defendendo, dizendo que ele não sabia que isso significava. Então, já escardinchou alguém? E agora pensando que é zombar, já zombou de alguém? Então é interessante a gente ir conhecendo essas palavras. E nós vamos continuar, porque lá no início nós tínhamos algumas. Então, olha só. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. E agora a minha pergunta é, qual o feminino de cupim? Você sabe qual é o feminino de cupim? Está pensando em alguma coisa aí? Feminino de cupim? Já vou dar uma dica. Não tem nada de alguma coisa fêmea. Ok? Essa é a dica porque é uma palavra só, mas eu deixo para vocês, claro, para facilitar, já que é uma coisa não utilizada, eu deixo para vocês ali algumas letras. E, professor, só A não facilitou muito não, mas vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram preencher aí esse feminino de cupim? Ah, professor, mas ficou muito difícil, porque só tem ali essas letras As. E agora, se eu disser para vocês que a resposta também era com apenas uma das letras. Olha só, feminino de cupim, nós temos arará. Arará. Não conhece essa palavra, professor? Não se preocupe se você não conhece. Dificilmente você vai usar
o feminino de cupim na sua vida em algum momento, a não ser, claro, que você queira perguntar, você sabe qual é o feminino de cupim? Mas fora isso, acredito que você não vai utilizar no seu dia a dia. Então, continuando, porque falta lá, não sou fêmea de cupim, nem antônimo do póstumo nenhum. E agora? Qual o antônimo de póstumo? Professor, qual é esse antônimo de póstumo? Professor, eu não sei nem o que é póstumo, quanto mais o antônimo desse. Mas não se preocupe, que eu tenho para vocês uma dica. Olha lá. O antônimo de póstumo começa ali. Vejam que são duas palavras, tá? O em é uma palavra e depois eu tenho a outra. Um tempinho para vocês e eu já volto. E aí, conseguiram chegar à conclusão do que seria o antônimo de póstumo, né? Então, póstumo, se eu lembrar ali de algo que já passou, né? Que não está mais entre nós, então, claro que o antônimo vai ser o quê? Em vida. A pessoa escreveu aquilo em vida. Então, fica aí para vocês também o antônimo de póstumo. E mais uma. O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou cairiri. Será que quando a gente fez a leitura, você pensou em qual seria? Por isso eu tenho essa pergunta para vocês. O adjetivo gentílico, né? Gentílico porque fala do lugar que a pessoa é. Do habitante do Cairo é. E para facilitar a vida de vocês, eu vou dar uma dica. Olha só, começa com C. Um tempinho para você e eu já volto. Professor, mas essa não valeu não. Você me deu uma pista, mas ali as minhas opções todas elas começam com C. Mas é claro que eu ajudo vocês. Então nós temos ali, quem é do Cairo, ele é o quê? Cairota. É assim que nós falamos, cairota. E agora a gente vai fazer a leitura de um outro texto. E depois a gente vai refletir. Então nós fizemos a leitura de um poema lá no início. Lembra? Poema língua. Depois a leitura de uma crônica. E agora a gente vai fazer a leitura de um outro texto. Esse texto, ele se chama O Boi Zebu e as Formigas, e é do Patativa do Assaré, um autor que a gente já trabalhou, e é um cordel. Lembra quando a gente trabalhou o cordel? A gente falou bastante das rimas, então você já sabe que vai ter essas rimas. Acompanhem comigo, então, a leitura do O Boi Zebu e as Formigas. Um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutos cochilar. Na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação. Uma com outra não briga. Vive em perfeita união, suas folhas carregando, paciente trabalhando. Um grande exemplo revela naquele seu vai e vem e não mexe com ninguém.
se ninguém mexer com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas, começaram a se assanhar e foram se reunindo nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para ele nada sentir. Mas porém, como a formiga em todo canto se soca, dos cascos até a barriga, começou a firvioca, e no corpo se espalhando, o zebu foi se zangando. E os cascos no chão batia, mas porém não melhorava. Quanto mais coice ele dava, mais formiga aparecia. Com essa formigaria, tudo picando sem dó, o lombo do boi ardia, mais do que na luz do sol, e ele, zangado, as patadas, mais força incorporava. O valentão não aguenta, o zebu não tava bem, quando ele matava 100, chegava a mais de 500. Com a feição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: "Vão, minhas camaradas, acabar com os caprichos deste ignorante bicho. Com a nossa força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muito dinheiro e este zebu é só um." Tanta formiga chegou que a terra ali ficou cheia, formiga de toda cor, preta, amarela e vermelha, no boi zebu se espalhando, cutucando e pinicando. Aqui e ali tinha um molho, e ele com grande fadiga, porque já tinha formiga até por dentro do zóio. Com o lombo todo ardendo, daquele grande aperreio, o zebu saiu correndo, fungando e berrando feio, e as formigas inocentes mostraram para toda a gente esta lição de morar, contra a falta de respeito, cada qual tem seu direito, até nas leis naturais. As formigas defender sua casa o formigueiro, botando o boi para correr, da sombra do juazeiro, mostraram nessa lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder, e essas formigas é o povo. E assim termina esse nosso cordel. Interessante quando a gente pensa nas formas de escrita, né? Lembra, a gente começou lá, o primeiro poema era um poema mais tranquilo. Depois veio aquele outro texto, um texto com palavras desconhecidas, professor, muitas palavras desconhecidas. E agora nós temos esse último, que é um cordel muito regionalista, como uma fala mesmo do dia a dia. Vocês puderam perceber que é uma fala do dia a dia, né? Não fala sol, fala só. Não fala formigueiro, fala formigueiro, juazeiro, fica muito mais próximo do nosso dia a dia. Mas eu trago para vocês para a gente pensar um pouquinho. Olha só, foi possível compreender a história do boi zebu e as formigas? Mesmo, certo? Mesmo estando ali escrito de forma regionalista, vocês conseguiram compreender? Atrapalhou a forma que estava escrito? Ou você acha que não atrapalhou essa forma que estava escrito? Você conseguiu entender? Qual dos 3 textos você entendeu melhor? E agora uma outra para a gente, né, refletir também. Como podemos compreender o verso "e essas formigas é o povo"? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí como a gente entende essas formigas é o povo, né? Essa união que o povo tem ali das formigas, trazendo essa ideia, né, de que a união faz a força. E agora, gostou dos textos? Qual texto você mais gostou? Texto 1, poema, texto 2, a crônica, ou esse texto 3, que é o quê? O nosso cordel. Como você vê a nossa língua?
Conseguiram perceber que ela pode ser de várias formas? Pode ser o mais correto possível, mas pode ser também regionalista. E é claro que a literatura nos permite passar por todas essas etapas da língua. Claro que, infelizmente, por hoje é só, mas fica meu abraço para vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!